Há caminhos que parecem bons e atitudes que parecem corretas, mas Deus tem estabelecido princípios que são inegociáveis. E a palavra do Senhor vai dizer assim no livro de 2 Samuel, capítulo 6, e o verso é o número 1. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos. Acima dela, puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram para a casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando, dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinos, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, pelo seu ato de irreverência. Eu quero que você repita comigo o verso 7. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, pelo seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Versículo 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, em Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. Glória a Deus. Só até aqui. Senhor, está aqui a porção das Escrituras que o Senhor confiou a falar conosco essa noite. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por imenso prazer e privilégio, Senhor, de ser o mensageiro dessa noite. Mas eu quero pedir, Senhor, que não tenha nada a ver comigo, Senhor. Que tudo aquilo, Senhor, que está expressado, Senhor, nessa escrita que fiz, que tudo aquilo, Senhor, que estudei, me debrucei sobre as Escrituras, mas que seja o Teu Santo Espírito a falar com o Teu povo, a falar comigo, a falar, Senhor, e dar a direção àquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, no coração do Teu povo. Que assim seja, Senhor, para a glória do Teu nome. Senhor, guarda os ouvidos dos ouvintes, Senhor, dessa noite, para que o ladrão do entendimento, Senhor, não roube aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite, e que Teu nome seja glorificado e exaltado, e a Tua palavra não volte para o Senhor vazia. É isso que nós oramos, te agradecemos para a glória de Ti mesmo, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Há caminhos que parecem bons e atitudes que parecem corretas, mas Deus estabeleceu princípios que são inegociáveis. Mas antes, precisamos entender um pouco dessa história. A arca representava a presença de Deus no meio do seu povo. Certa feita, Israel entrou em guerra com os filisteus e, perdendo a batalha, os sacerdotes da época, Ofni e Finéias, filhos de Eli, decidiram tirar a arca do seu lugar e levar ao campo de batalha. Isso está relatado no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 4. Resumida a história, Israel perdeu essa batalha e os filisteus tomaram a arca.
tomaram a presença de Deus, do povo de Deus. E os filisteus, por sua vez, começaram a sofrer com muitas doenças, pragas, começaram a ser retaliados com a presença de Deus naquele lugar. Os filisteus não suportaram e devolveram a arca para o povo de Israel. Foi quando a arca chegou na casa de Abinadab e ficou lá por 20 anos, até que o dia que Davi decidiu trazê-la de volta. Foi o texto que nós acabamos de ler. Davi decidiu trazer a presença de Deus para perto do povo de Deus novamente. A partir daquele dia que Ofni e Finéias perdeu a batalha, que os filisteus carregaram a arca, levaram como despojo, e o Senhor fez com que a arca fosse devolvida ao povo dele. A arca de Deus que representava a presença de Deus no meio do seu povo. E Davi, determinado tempo da seu reinado, logo ali no começo, desejava ter a presença de Deus, desejava ter esse símbolo que representava, não só representava, mas como de fato carregava a presença de Deus. Davi queria estar com a presença de Deus perto dele. Davi ainda não tinha construído o seu palácio, Davi ainda não tinha construído as coisas que o rei precisava ter antes. Ele queria ter a presença de Deus junto com ele. E o mundo em que nós vivemos hoje, um mundo tecnológico, cada vez mais dinâmico, onde a facilidade em tudo, somos atraídos para o que é mais fácil, ágil, rápido. Em nossos dias nós somos atraídos por essas coisas. Esse mesmo caminho estamos fazendo quando se trata do relacionamento com Deus. Em tudo que envolve o reino de Deus, a adoração, o serviço, as renúncias que são necessárias, entre tantas outras coisas, estamos procurando o que é mais fácil para nos relacionar com Deus. Isso é um engano. Há caminhos que parecem que é bom e atitudes que parecem ser corretas, mas Deus estabeleceu princípios que são inegociáveis. Davi, ele, no seu anseio de trazer a presença de Deus, a arca da aliança, ele junta esses homens, ele junta os seus guerreiros e vai adiante para trazer a arca de volta. E o texto que a gente leu vai dizer que Davi coloca a arca da aliança em cima de um carroção novo. Só que Davi também sabia que não era essa a maneira correta de carregar a arca. Mas o seu anseio de ter a presença de Deus de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais fácil, afinal ele necessitava desse símbolo perto dele. E aí ele junta o povo, junta os seus guerreiros e vamos buscar a arca e coloca ela em cima de um carroção, o texto que nós acabamos de ler, para ser mais rápido, para ser mais ágil, para ser mais dinâmico. É uma viagem de cerca de 15 a 20 quilômetros. Então vamos pôr um carroção para que chegue mais rápido. Só que existia algo pré-estabelecido por Deus. Não se poderia carregar a arca de qualquer maneira. Não era qualquer pessoa que podia carregar essa arca. Não era de qualquer maneira que podia carregar. Então Davi vai. Não, o texto que nós lemos vai dizer que, versículo 1, que Davi reuniu os seus melhores guerreiros, 30.000, e todos os que acompanhavam foram com ele. Lá no livro de 1 Crônicas, eu queria que você fosse para lá, porque nós vamos, é o mesmo texto, é o mesmo trecho, mas tem algo que
o Senhor quer. Tem detalhes aqui que o Senhor nos traz e quer nos ensinar hoje. 1 Crônicas, capítulo 13, vai dizer que Davi, ele consulta os guerreiros e consulta a assembleia, e vão em direção, em busca dessa arca. Versículo 1 do capítulo 13 vai estar escrito isso, que Davi consultou os guerreiros, que Davi consultou os seus homens de confiança, os conselheiros, e consultou o povo, e por aí assim foi. E aí, o texto não é claro, o texto não deixa isso bem entendido, mas dentro das entrelinhas podemos dizer que o Davi até orou ao Senhor. Só que existe algo pré-estabelecido e que estava nas Escrituras Sagradas, lá no livro de Levítico. Está lá descrito como que deve ser. Essa arca deve ser carregada nos ombros pelos levitas da família de Coate, os coatitas. Então existe algo pré-estabelecido, não poderia ser ninguém diferente deles. E quando se trata das coisas do Senhor, lá nos livros de Levítico, Números, Deuteronômios, tem coisas ali que o Senhor determina que seja feito de uma maneira fiel. O tabernáculo necessitava ser da medida tal, com a madeira tal, com os instrumentos tal. Não era qualquer madeira, não era qualquer tipo de material que poderia ser usado. Então o Senhor estabeleceu regras, o Senhor estabeleceu como deveria ser feito. E a arca da aliança também tinha como ser carregada. Não era qualquer pessoa que podia tocar naquela arca, a não ser as famílias do Ticoate. Você vai ler lá depois na sua casa, não vamos ler para não perder tempo, vamos ganhar um pouco de tempo. Levíticos capítulo 4, você vai ver lá como que era necessário, como que Deus estabeleceu que fosse feito. Princípios que estão estabelecidos lá, mandamentos, ordenanças que está estabelecido lá, e não poderia ser diferente. E o texto que a gente vai ler aqui é praticamente a mesma coisa, mas vai dizer assim, no versículo 2: Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se essa é a vontade de Deus, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em território de Israel e também aos sacerdotes e levitas que vão com eles às suas cidades para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. O reinado de Saul, Davi está assumindo ali o seu reinado. Davi de fato agora está na posição de rei. E aí Davi nos traz à memória algo que talvez aquele povo tinha esquecido. Não temos a devida importância à arca no reinado de Saul. O Senhor nos entregou algo, o Senhor nos deu uma direção, e troca de reinado fala de governo, troca de autoridade. E o Senhor nos liberou algo. Então nós vamos olhar para trás e talvez nós não tivéssemos dado a devida importância àquilo que o Senhor já tinha dado, entregado para nós. Só que o Senhor mudou o governo, mudou a direção, deu algo novo para nós. E agora nós devemos dar a devida importância. O Senhor nos trouxe aqui hoje para tratar de um assunto que estamos esquecidos em nosso meio. Como eu fiz questão de enfatizar no texto de 1 Samuel, no verso 7, que Uzá foi morto devido à sua irreverência. Estamos tratando os nossos dias como se fosse algo comum. Vir à igreja, estar diante do Senhor, estar diante de uma mesa dessa, que simboliza, que tem o seu simbolismo. Trazemos à memória aquilo que o Senhor fez por nós. Estamos diante desse
esse memorial e estamos talvez não dando a devida importância. O Senhor estabeleceu algo para as nossas vidas que devemos caminhar debaixo delas. O sagrado não pode ser tratado como comum. Davi desejou fazer algo, mas fez do jeito errado. Uzá estava perto da arca, mas longe da reverência. Deus quer nos ensinar que boas intenções não substituem a obediência. Boas intenções não substituem a obediência. Nós cristãos, como sacerdotes constituídos por Deus e representantes desse reino, temos responsabilidades que não podem ser transferidas, serem feitas de qualquer maneira, de forma imprudente, sem dar a devida reverência. E foi o Senhor que nos entregou isso. Não foi algo estabelecido por um governante, não foi algo estabelecido por um homem, não foi estabelecido pelo pastor dessa igreja, é algo estabelecido na palavra de Deus. Não tem como negociar aquilo que está escrito. Não tem como revogar o testamento que está escrito. Então foi dado a nós e não pode ser transferido. Não pode ser transferido, mas também não pode ser feito de qualquer jeito. Não pode ser feito de maneira desleixada ou imprudente. Nesta noite de ceia, não nos aproximamos de um símbolo apenas memorial, não apenas do pão, não apenas do vinho. Assim como a arca representava a presença de Deus no meio do povo, a ceia do Senhor representa o corpo e o sangue repartido em favor de mim e de você. Glória a Deus. Como nós podemos estar diante do sacrifício perfeito, diante daquilo que representa, diante daquilo que nos traz a memória, de uma maneira a qual não deve ser reverenciado? Estamos neste lugar, diante deste memorial, e talvez estamos tratando de qualquer maneira. O problema nunca foi a proximidade com o sagrado. O problema sempre foi a falta de temor e reverência diante dele. A falta de temor e de reverência diante daquilo que é sagrado. As Escrituras estão abertas no altar do Senhor. Existe um mensageiro transmitindo ela. Não tem a ver comigo, queridos. Tem a ver com a palavra de Deus. Não sou eu quem estou falando, é Deus através das Escrituras. Então, nós como servos de Deus, sacerdotes constituídos por Ele, como podemos estar diante dessa palavra e tratando ela como se fosse apenas o Uller falando? Nunca foi o problema a proximidade, é a falta de temor diante do sagrado. O desejo de Davi era trazer a arca para o centro, trazer a arca para o centro da nação. O problema não foi a intenção, mas a forma. Davi queria colocar Deus no centro, mas Davi só consultou os líderes. Davi só consultou o povo, esqueceu de consultar a palavra, porque estava lá as instruções. Davi usou o modelo que os filisteus tinham usado. Os filisteus, quando foram retalhados pela presença da arca, eles colocam a arca num carroção e devolvem para Israel. Então Davi se assemelha ao modelo mundano e quer trazer a arca da forma que os filisteus devolveram. Davi colocou num carroção novo. E o novo de Deus não tem a ver com a facilidade,
ser liberto desse tempo passado. E mais uma vez eu vou aqui enfatizar. O pastor ministrou aqui no culto da virada. Não queremos saber o que foi feito até aquele dia. É o que vamos fazer a partir de agora. Um novo momento que o Senhor nos entregou. Um novo reinado, uma nova direção. O reinado mudou e isso precisa ser mudado na nossa mente. A direção mudou, é novo. Então isso precisa ser mudado em nossa mente. Não basta boas intenções, é necessário um alinhamento com a palavra. É necessário a mudança de mente e de governo. Deus não negocia princípios, mesmo quando as intenções são boas. Não é porque a minha intenção é boa que Deus vai negociar aquilo que já está pré-estabelecido desde o princípio. Não é porque eu acho que assim é legal, não é porque eu acho que assim não vai machucar o irmão, não é porque assim não vai trazer danificação que Deus vai negociar. A palavra ela é imutável. A palavra é toda ela, de Gênesis a Apocalipse, é um decreto de Deus. Mas nós olhamos para ela como somente o lado que o Senhor profere as promessas é bom. E eu quero todas essas promessas. Mas quando Deus dá uma direção, essa direção foi para aquele tempo, não é para mim. Aquela direção foi para Davi, não serve para mim mais. Mas quando se trata das promessas feitas por Davi, eu quero me apropriar para ela. Quero me apropriar dessas promessas. Que na geração de Davi não sairia mais nenhum rei. Que o reinado não sairia mais das mãos da família de Davi. Aí eu quero que minha família reine para sempre. Aí sim serve para mim as escrituras. Mas quando a direção é dada, quando o decreto é decretado, aí já não é para mim, já é para o tempo de Davi. A familiaridade de usar uma arma gerou para ele juízo. A familiaridade sem reverência gera juízo. Uzá cresceu perto da árvore. Ele ficou na casa de seu pai por 20 anos. Isso gerou uma familiaridade, mas perdeu o temor. Estamos aqui todos os domingos, todas as quintas-feiras, adorando, bendizendo ao Senhor e glória a Deus por isso. Só que estamos nos familiarizando com o sagrado. Estamos perdendo o temor. Pastora, ministrar aqui por esses dias, ela falou assim, engraçado. Nós queremos imitar os pastores da rede social, mas ninguém quer imitar a tiazinha do coque que fica 5 horas orando. A familiaridade está nos tirando o temor das coisas que são do Senhor. Hoje eu vivi isso. Isso estava no meu coração. Vim para cá chorando. Vim para cá chorando. Meu Deus, que é isso, Senhor? E chegando no meu pensamento, vou chegar em tua casa. Vou me dobrar os joelhos diante do teu altar e falar contigo antes de qualquer coisa. Só que não foi assim, irmãos. Eu cheguei diante daquelas portas e a primeira coisa foi me dar uma tarefa. E eu entrei e fui fazer a tarefa. Me familiarizei com aquilo que é santo. Nós deveríamos chegar neste lugar e dar a honra devida a Ele. Não é as 4 paredes, mas é um santuário que Deus escolheu para falar conosco. Não é o material, não é a guitarra bonita, não é o microfone que faz
É aqui que o Senhor decidiu se manifestar e dar direção. Foi aqui que o Senhor decidiu mudar o destino de vidas. Então é nesse lugar que eu devo ter reverência diante do Senhor. Versículo 8 de 1 Crônicas 13. Não, eu vou continuar lendo até nós chegarmos lá. Versículo 3: Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a assembleia concordou com isso, pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Hamate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram para Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Na casa de Abinadab levaram a arca, da casa de Abinadab levaram a arca de Deus, num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando, cantando, com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. A arca estava sendo traga com muita festa. Isso nos ensina algo. Não basta vir ao culto, cantar, dançar, se alegrar na presença de Deus. A presença de Deus precisa ser carregada nos ombros, para que nós possamos sentir o peso do sacrifício que foi feito por nós. O povo vinha em toda alegria, cantando, dançando, em todo vigor. A palavra vai dizer que em todo o vigor. Eles estavam inteiros naquele lugar. Eles estavam ali cheios da vontade e do desejo de trazer as coisas, mas fazendo de uma forma errada. Não é somente vir ao culto, não é somente se alegrar na presença de Deus, não é somente isso. É necessário pôr essa presença nos ombros, para que você possa sentir o peso da glória de Deus, para que você carregue com seriedade. E algo interessante, que a arca não era carregada sozinha, era necessário alguns irmãos para carregar a arca. Então eu não posso querer fazer algo sozinho, eu preciso de vocês. Não adianta vir ao mundo somente, nós precisamos estar unidos. Nós precisamos estar unificados para carregar essa presença. Nós necessitamos, isso nos ensina que não é com alegria e sorriso, mas sim com lágrimas e dores, de um preço que foi pago por nós. A proximidade, a familiaridade com o sagrado pode matar o temor pelo sagrado. Mas em nossos dias parece que esses valores e princípios estão sendo esquecidos, dando lugar ao que é mais fácil, ao que é mais conveniente e ao que é mais tranquilo, correndo atrás daquilo que eu quero e não daquilo do que eu preciso. Uzá não morreu porque era mau, Uzá morreu porque ignorou o princípio. Sabe o que de fato as Escrituras dizem a respeito de Uzá? Que não pode representar um reino de qualquer maneira, que não se pode levar a mensagem do reino, representar esse reinado, apresentar esse rei de qualquer maneira, do jeito que eu quero. Eu não posso representar um rei com as minhas vontades. Eu não posso representar um reinado fazendo do jeito que eu quero. Somos embaixadores, a Bíblia nos chama disso. Somos embaixadores de um reinado. Quando nós olhamos para o natural, o embaixador, ele representa uma nação onde quer que ele vá. Trazendo para o lado espiritual,
Uau, como que nós vamos representar o rei do meu jeito? Se fosse assim, se eu pudesse fazer do meu jeito, de qualquer maneira, se fosse assim, Nadab e Abiú não teriam sido consumidos quando apresentaram um fogo estranho. Lá em Levíticos capítulo 10, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais incendiaram o fogo, acrescentaram incenso e apresentaram o fogo não autorizado diante do Senhor. Existia uma forma de fazer. O fogo desceu e era necessário que o sacerdote colocasse lenha todos os dias, para que esse fogo não se apagasse. Só que Nadab e Abiú, afogados dentro do pecado, deixaram esse fogo apagar e acharam que podiam enganar ao Senhor, acendendo de uma maneira que ninguém poderia ter visto, mas o Senhor estava vendo. O fogo não autorizado, ao contrário do que eles lhe haviam ordenado. Então saiu fogo da presença e o Senhor os consumiu. E eles morreram diante do Senhor. Se fosse de qualquer maneira, então por que Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifício a Deus na memória de Samuel? 1 Samuel capítulo 13. Se fosse assim, o Senhor teria aceito o sacrifício de Saul. Mas estava descrito que não era dessa maneira. Você tem certeza que pode ser de qualquer jeito, porque o próprio Jesus reprova algumas igrejas em Apocalipse. E eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas tome nota. Apocalipse capítulo 2, o verso 4 e 5. Apocalipse capítulo 2, o verso 14 e 15. Apocalipse capítulo 2, verso 20 a 23. Apocalipse capítulo 3, verso de 1 a 4. Apocalipse capítulo 3, do 14 ao 17. Essas igrejas foram reprovadas, porque não pode fazer de qualquer jeito. Existe algo pré-estabelecido. Devemos tomar cuidado para não tornar a repetir os erros. As Escrituras nos deixam relatado esse fato. Não é para nos trazer uma condenação, mas é que é para que nós tome cuidado e não erre da mesma forma. As Escrituras, ela não vem apenas como uma exortação, ela vem dando uma direção, para que nós olhássemos para ela nos dias de hoje e não cometer o mesmo erro. E há quem participe de uma mesa como essa, como se fosse apenas um hábito, por costume, sem exame, sem arrependimento. Estamos de algo sagrado, diante de algo sagrado, constituído pelo próprio Senhor. Fazer isso em memória de mim. Quem eu estou trazendo na memória quando estou diante dessa mesa? Como eu vou sentar na mesa com o coração cheio de mágoa do meu irmão? Antes de ceiar, o próprio Jesus cinge os lombos com a toalha e vai lavar os pés do discípulo. Ei, estou ensinando para vocês fazerem igual. Como que eu posso querer sentar diante da mesa com o coração amargurado com o meu irmão, cheio de ódio? Estamos diante daquilo que é sagrado. Examine-se, pois, a si mesmo, diz as Escrituras. Não é eu que vou te examinar, não é o pastor que vai te examinar, é você mesmo. Seja sincero diante de você. Põe a sua cara diante do espelho e fala: você é um sem vergonha. Como foi feito? Como deve ser feito? E eu não estou aqui trazendo um peso para a sua vida. Nós vamos continuar caminhando pelas Escrituras. Deus leva a sério os seus mandamentos. Deus está nos falando hoje: leve a sério. Não negocie o que eu, o Cristo, conquistei na cruz. Eu vou repetir para que você possa meditar mais profundamente nisso.
Deus leva a sério os seus mandamentos. Deus está nos falando hoje: leve a sério, não negocie o que Cristo conquistou na cruz. Não jogue a cruz no lixo. O Senhor nos entregou algo maravilhoso que devemos zelar e cuidar por ela. Você está entendendo até aqui? Que o Senhor está falando que, usando a vida de usar, que não é somente a falta de reverência, não é somente a familiaridade que perdeu-se o temor. É o Senhor nos chamando a atenção que diante daquilo que é sagrado, não podemos tornar isso comum. Você entendeu até aqui? Deus não mudou os seus princípios. A ceia ainda é um lugar de princípios inegociáveis. Eu queria que você abrisse comigo 1 Coríntios capítulo 11. Você consegue entender que essa mesa, eu não estou aqui idolatrando o móvel mesa, não estou aqui trazendo um valor místico para a mesa, não estou querendo assim aqui ser religioso demais, estou querendo trazer a nossa consciência, aquilo que é sagrado e que precisa ser olhado como sagrado. Capítulo 11, eu vou ler a partir do verso 23, texto da ceia, Paulo falando com os coríntios, algo que eu quero ensinar aos irmãos. Cometi essa falha nesse exato momento. Paulo falando aos irmãos coríntios, não é Paulo falando, é Deus falando. Quando nós abrimos as escrituras nas cartas paulinas, não é Paulo que está falando, é Deus que está falando, por intermédio de Paulo. Quando eu olho e falo que é Paulo, essa palavra talvez ela perde um valor no meu inconsciente, porque é Paulo, não é Paulo, é Deus. É a escritura sagrada, é a palavra de Deus. Então Deus falando aos irmãos de Coríntios vai dizer assim no verso 23: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer e beber desse cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. É de qualquer maneira, irmãos. Verso 27. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo de Cristo. É muito sério isso, irmãos. É muito sério. Indignamente, ela abrange ela abre um leque muito grande. Eu posso ser indigno andando diante dela. Eu posso ser indigno no trajeto vindo para este lugar. Eu posso ser indigno em qualquer momento do meu dia, da minha semana. Em qualquer lugar eu posso me tornar indigno nesse lugar. E aí eu chego aqui e descarto essa possibilidade de eu estar indigno. E vou para a mesa de qualquer maneira. Só que a palavra que nós acabamos de ler aqui, você é acusado. Que você se torna um pecador diante do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Deus não mudou os seus princípios. A ceia ainda é lugar de princípios inegociáveis.
Paulo alerta a igreja. Diz que muitos estavam participando da ceia sem discernimento. Tomar indignamente traz consequências, transformando algo santo em algo comum. E o resultado foi fraqueza, doença e até morte. Porque na continuação do texto vai dizer: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já morreram. É de qualquer maneira, irmãos, é algo comum que nós vamos fazer daqui a pouco. É algo que eu posso fazer de qualquer maneira. O problema nunca foi a ceia, o problema é como eu participo dela. Assim como Uzá estava perto do sagrado, mas sem reverência, sem exame, sem alinhamento, sem arrependimento. A nova aliança não anula a santidade de Deus, ela revela a forma mais profunda. A nova aliança no sangue não anula a santidade de Deus, ela revela algo mais profundo. Mas há um caminho de volta. Naquele dia, quando Uzá morreu, Davi parou tudo, a música cessou, o cortejo foi interrompido, o rei teve medo, mas a história não terminou ali. A arca não voltou para o lugar de origem, ela foi levada para a casa de Obed-Edom. Mas a Bíblia diz que essa casa foi abençoada. Eu penso que está na hora da igreja parar. Isso nos ensina algo poderoso. Quando o homem erra o caminho, Deus não encerra a história. Ele oferece uma nova oportunidade de fazer do jeito certo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Até aquele dia, até a ceia passada, talvez nós tenhamos errado. Talvez nós chegamos diante dessa mesa apenas como mais uma santa ceia. Talvez nós chegamos diante dessa mesa de maneira indigna, com um coração cheio de feridas, cheio de mágoa. Talvez nós chegamos diante dessa mesa com ódio no coração e participamos dela como se nada tivesse acontecido. Mas o Senhor, no seu novo, naquilo que o Senhor nos entregou, Ele está nos dando uma nova oportunidade de fazer do jeito certo. Aleluia. Obrigado. Talvez você ainda não conhece ao Senhor. Talvez você esteja aqui hoje e não decidiu caminhar com Deus ainda. E você já ouviu falar, já ouviu pessoas próximas, já participou de cultos, mas nunca fez uma entrega real. Assim como a arca, Deus não quer apenas estar perto, Ele quer ser o centro da sua vida. A ceia que vamos celebrar aqui hoje fala de um corpo partido, de um sangue que foi derramado. Isso não é uma condenação, isso é um convite. É um convite para você participar na mesa. É um convite para que você possa se reconciliar com o seu Senhor. Porque estar no culto não quer dizer que você tem vida com Deus. Porque você participar dos cultos não quer dizer que você trata as coisas do Senhor como deve ser feito. Talvez nós até aquele dia, talvez até hoje, nós só cumprimos uma agenda. Mas o Senhor quer mudar a nossa história. O Senhor está nos convidando. Cristo morreu para abrir o caminho da reconciliação. Cristo morreu para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Ele. Hoje Deus não pede perfeição, Ele quer rendição. Deus, a Santa Ceia, se fosse falar de pecado, nenhum de nós poderíamos acessar ela. Se o pecado fosse
Então a ceia não fala de pecador, fala de pecador que se arrependeu. A ceia não fala de alguém que está condenado, a ceia fala de alguém que quer estar rendido. A ceia não fala de que acabou as chances, a ceia fala de vamos consertar o que está errado. Nós vamos celebrar esse momento que é santo. Vamos trazer na memória a morte do nosso Senhor. E talvez você ainda não conheceu a Ele, mas o convite está feito. Ele não exige de você uma perfeição. Ele exige de nós uma rendição. Se você entende que precisa começar uma nova caminhada, não adie, não negocie, não trate como comum. Esse é um momento santo. Talvez você está aqui e se afastou do caminho. Talvez você já esteve perto da arca, já caminhou com Deus, já teve temor, já teve compromisso, já foi um homem fiel diante das coisas de Deus. Mas com o tempo, a rotina substituiu a reverência, o costume tomou lugar do amor, a familiaridade apagou o temor. Mas existe uma boa notícia. Davi errou, mas corrigiu. Ele aprendeu que não podia carregar a arca do seu jeito, mas é do jeito de Deus. Aquele que se afastou e perdeu o endereço da graça, ele sabe onde encontrar. Se arrependa e volte. Hoje o Senhor nos chama de volta, não para peso, não para culpa, mas para o alinhamento. O Senhor quer nos reconciliar com Ele. Não importa como foi a ceia passada, não importa como foi o culto passado, o Senhor quer realinhar hoje. É a partir de hoje. O novo do Senhor, Ele não fala do que foi, Ele fala do que vem. E o que vem, é necessário que nós tratamos o santo, o sagrado como sagrado, o santo como santo. Eu queria que você colocasse de pé. Glória a Deus. Aleluia. Davi, quando percebeu que estava fazendo de maneira errada, ele parou tudo. Ele parou o transporte da arca. Davi temeu em seu coração. Fez uma reflexão. E agora, como que eu devo fazer? Depois Davi, ele fez do jeito certo, irmãos. Depois dos 3 meses da arca na casa de Obed-Edom, Davi voltou. No capítulo 15, fez da maneira certa. Ele fez como deveria ser feito. Ele consultou a palavra e viu que tinha que ser feito pelos homens corretos. Ele foi diante das Escrituras e viu que não poderia ser feito de qualquer maneira. E ele vai e faz, então vamos fazer da maneira certa. O texto vai dizer que a cada 6 passos ele sacrificava. O Senhor nos chama para ser homens e mulheres dispostos a sacrificar sem medida. Ele foi e fez da maneira correta. Senhor, se para carregar a sua glória, eu preciso estar coberto com sangue. A canção da Tamires Garcia vai dizer isso. Senhor, se para carregar a sua glória, eu preciso estar com o corpo coberto de
avancemos sem reverência. Sim, meu Pai. A ceia não veio para os perfeitos, mas para os que se examinam. A ceia não é para perfeito, é para aqueles que se examinam. Examine-se, pois, a si mesmo. A ceia ainda é um lugar de aliança, não é um lugar de rotina. A arca era um sinal de aliança, a ceia é o sinal da nova aliança. Feita no corpo e no sangue do seu Senhor. A nova aliança não anula a antiga. A aliança exige respeito, santidade e consciência. Mas nós dizemos dentro do nosso interior, é muito difícil andar nesse nível que a Bíblia nos exige. É muito difícil ter que renunciar. É muito difícil ter que abrir mão dos meus sonhos. Essa palavra não cabe para os dias de hoje. Essa palavra é muito dura. Quem pode suportar? Pois é, todos os dias o Senhor tem falado conosco, transmitindo a sua palavra através de homens, através das Escrituras, e achamos que era muito difícil de ser alcançado. Mas o Senhor quer nos reconciliar, o Senhor quer nos levar nesse lugar novo, o Senhor quer nos levar nesse lugar que Ele separou para nós. E lá não é difícil porque o lugar é nele. Porque esse novo não é tão novo assim. Você já visitou Ele um dia. Esse novo você já esteve com Ele um dia. No texto que ministrei alguns dias atrás, em Lucas 5, no verso 39, vai dizer que o vinho novo, o vinho velho é bom. E algo que passou despercebido, que é o vinho velho que é bom, não é o odre. O vinho velho é bom, quanto mais guardado dentro de nós, mais gostoso ele fica. Melhor ele fica, quanto mais tempo o Senhor dentro de nós, melhor nós ficamos. Então o Senhor nos chama hoje para esse lugar. O que decidimos fazer com o que ouvimos hoje vai mudar o nosso destino amanhã. Seremos só ouvintes ou praticantes dessa palavra. Sua decisão de hoje muda o seu destino de amanhã. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento